Adivinhações e profecias misteriosas. Adivinhações e profecias, e aí esse também talvez seja um dos mais manjados, assim, né, dos tipos de puzzle, que é o que a gente já citou aqui, e vem lá desde epopeias gregas, de épicos, porque na ocasião, a maioria das vezes, era algum monstro ou alguma entidade fazendo o desafio verbal ali, ou fazendo uma profecia para que o caminho do herói aconteça, né? Então, para quem também talvez não tenha reconhecido ou que esteja só escutando e não esteja vendo o vídeo, na imagem a gente tem a professora Sybil Trelawney, ou em português Sibila, professora de adivinhações do Harry Potter. E ela é responsável pela profecia, e aí não sei se também vocês são catedráticos em Harry Potter, mas existia uma profecia antes do Harry nascer, de que alguém, que ela fala, tipo, aquele com poder que já estava rolando a guerra dos bruxos, né, com Voldemort destruindo geral. Não pode falar o nome dele, não. Agora já pode, o Harry já resolveu pra gente. Que ele fala que aquele com o poder de destruir o Lorde das Trevas está chegando, nascido daqueles que o desafiaram 3 vezes, e nascido enquanto o mês de julho morre. Ele fala, o Lorde das Trevas vai marcá-lo como seu igual, mas ele terá o poder que o Lorde das Trevas não conhece. E um deles deve morrer, porque enquanto um viver, o outro não pode viver também. E aí ela fez essa profecia quando ela estava sendo entrevistada pelo Dumbledore para assumir a cadeira de professora de adivinhações na escola de Hogwarts. E essa foi a profecia que, de fato, culminou na existência do Harry e de toda a trama que acontece. Tanto que em determinado livro, o Voldemort, na época, ele ficou sabendo da profecia, mas ele deu de ombros. E aí ele só simplesmente falou assim, então, pô, se vai nascer, eu sei quem é, só tem 2 pessoas que se enquadram nessa descrição. Ou é o filho dos Potter, ou é o filho dos Longbottom. Aí ele foi lá, meteu a vara nos 2. Ele escolheu o Potter pra... Na verdade, sim, ele foi lá no Potter primeiro. E aí, como o Potter tinha a proteção do amor, o Avada Kedavra ricocheteou e voltou pro Voldemort. E ele morreu no lugar perdeu o corpo, né? No lugar do Harry. E foi marcado como seu igual. Ele ficou com a marca da maldição na testa. Então, depois, aí como ele não conseguiu resolver o problema da profecia destruindo o profetizado, lá sei lá, acho que na Ordem da Fênix, não é mais em qual livro, ele pede pra ir, porque todas as profecias no mundo bruxo são guardadas no Ministério da Magia, lá no Departamento de Mistérios. E aí ele pede pra alguém lá pegar essa profecia, porque ele quer escutar ela inteira agora pra poder descobrir como que ele destrói o Harry. E aí é onde o Harry tava vendo a profecia sendo falada aí nessa bolinha, uma bolinha de cristal lá. Então, uma das maneiras mais simples, por assim dizer, de você inserir uma trama, de você inserir o que vai acontecer a seguir, ou de você direcionar os jogadores na direção que você quer que eles sigam em busca do que vocês querem que eles busquem. Porque normalmente são textos, como se diz, não são diretos, não são textos meio parabólicos também, novamente aqui, né? São textos meio de sem uma definição clara, que deixa vários pontos abertos. Vagos. Muito, exatamente, essa palavra que eu procurava. Muito obrigado, senhor Vermelho. São textos vagos que fazem com que meio que qualquer coisa sirva. Meio que esse é o drama da adivinhação, da profecia e do horóscopo, né? Qualquer coisa serve ali, qualquer coisa ele atende. Então, é uma maneira das mais fáceis de você fazer uma rimazinha ali e conseguir direcionar, ou até mesmo só dar um tempero a mais na sua história, de forma que ela apareça como uma profecia. E a profecia ela pode vir de uma entidade, a profecia pode vir de um poema antigo, de uma cantiga infantil. Então, existem várias fontes que você pode usar dessa profecia para que ela apareça na história
e faça com que os jogadores tenham uma direção ou parem para pensar um pouco no que quer dizer aquelas palavras. E uma coisa interessante também é quando profecias vêm de lendas antigas ou cantigas perdidas ou de alguma fonte muito antiga, às vezes troca de palavras que você pode fazer ali no meio para que depois, na medida que vai evoluindo, as lideranças, tipo, não, ele não estava falando do cavalo branco, ele estava falando do carvalho branco. Então, são trocadilhos ou pequenas palavras que você pode trocar, porque esses tipos de textos, né, eles vão perdendo o sentido ou perdendo algumas palavras no decorrer que o tempo foi passando. Tradução, então são aspectos bem interessantes para você colocar e ir retroalimentando o desafio. E sobre isso aí tem duas coisas para falar. A primeira, se vai falar adivinhação e profecia, não seja restringente, não seja objetivo. Não faça igual a ordem do palito. Quando o bode ficar vermelho, o ataque é certeiro. Porque, sabe, você fica travado ali e você não consegue adaptar. Então, o Baal falou certo. Faz um troço bem vago, porque você pode encaixar, pode mudar e pode tudo mais. E a segunda é a prova que o Voldemort, ele realmente conseguiu seguir o manual do bom vilão. Que foi assim, eu descobri que tem uma profecia de um rapazinho que vai vir aqui me destruir. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá enquanto ele é um bebezinho, vou acabar com ele. Porque aí eu acabo com esse problema. Não vou ter essa dor de cabeça. Só que ele falhou, né? Mas ele fez certo, ele seguiu. Acho que a regra 12 é essa. Não deixa o rapazinho da profecia ficar poderoso o suficiente pra te pegar. Ele só não contava com o poder do amor, né? Poder da amizade. Podemos seguir? Só um segundo. Sobre profecias, eu gosto muito de um aspecto relevante, que é justamente o fato de que você pode manipular o grupo, né, ao longo do processo, justamente com quanto mais vaga ela for, melhor. Ou seja, toda vez que você quiser dar um sinal, você pode simplesmente jogar ali uma pista falsa. Então assim, quando o cavalo branco... Volta e meia mete um cavalo branco no rolê, cara. Passa um cavalo branco lá e alguém vai falar, caralho, é o cavalo da profecia. Não, às vezes um cavalo branco é só um cavalo branco. Então assim, quanto mais vago for e mais aberto, porque uma coisa é o cara falar assim, quando as estrelas se alinharem, aí é foda, né? Porque aí é uma coisa que realmente não acontece o tempo todo. Tem data. É um negócio mais ou menos organizado. Quando no solstício de alguma... Aí realmente é um dia específico. Agora, se você dá sinais vagos, você pode estar o tempo todo induzindo a galera a achar que aquilo vai acontecer. E aí, saca só. Desculpa. Você pode retomar o que a gente já falou aquela vez sobre o escolhido, né? O plot do escolhido. E aí você sempre pode ter um cenário em que, às vezes você não é o escolhido. Ou seja, às vezes não é a profecia. E vai tudo encaminhando para ser até que no final não era. E aí, pode acontecer. Coincidências acontecem. Vocês que já assistiram a gente várias vezes e tudo mais, eu de vez em quando falo do clérigo do La Sombra. O clérigo do La Sombra, ele tinha essas paradas, assim, de vez em quando, de ver coisas. Aí uma vez eu ia dar foco num dos personagens que era um NPC, que tava lá junto com eles, e o cara meio que ia pro sacrifício heróico na aventura. Não necessariamente o personagem ia morrer, mas ele ia fazer algo pra se lascar, se estrupiar todo pra ajudar o grupo. E o La Sombra já tinha essa, de vez em quando ter um sonho aqui, ter um negócio ali, escutar as vozes e pá. Aí era de manhãzinha, ele estava acordando no acampamento. Aí ele arrumando as coisas lá, ele escutou o cara levantando, escutou o cara acordando, ele olhou pro cara, e quando ele olhou, a linha de visão dele tava junto da linha do sol nascendo. E quando o cara levantou assim, junto da cabeça dele atrás, a luz cresceu e ficou aquela aura de luz junto da cabeça do cara, fazendo aquela aura de não sei o que e tal. Aí ele ficou com isso na cabeça, cara, durante todo o dia da aventura. Então o personagem já ficou ali, cara, isso aí tem alguma coisa. Cara, isso aí tem alguma coisa. Tem alguma coisa vai acontecer com esse cara aí e tal. Então, toda vez que ia acontecer alguma coisa potencialmente perigosa, ele ficava prestando atenção. E no final ele salvou o cara no sacrifício heróico dele. Porque ele já sabia que ia ter alguma coisa por causa disso. Então, às vezes, você bota umas coisinhas dessas assim, simplesinha, que pode ser qualquer coisa. E
E vai causar uma certa comoção aí, até o momento que eles começarem a achar que estão vendo coisa e não estão. Mas se você tem um personagem que na sua mesa que é envolvido com oráculos, esse tipo de coisa, é bom você já ter também anotado ali de antemão uma série de pequenos vislumbres, assim, porque, assim, eu particularmente não acho fácil improvisar isso de imediato. É uma coisinha assim que é o que o Legolas fala lá, tipo assim, eu nascer do sol vermelho, sangue foi derramado essa noite. Pô, eu não pensaria nisso de imediato, então é bom você ter umas frasezinhas prontas lá pra poder não precisar ficar improvisando. E às vezes você tá botando caraminhola na cabeça do cara, porque você não precisa, você pode até explicar o que aconteceu, igual o caso do Legolas. O céu está vermelho, então o sangue correu essa noite. Agora, sangue de quê? Aonde? Com quem? Aí é o que eles têm que descobrir. Então, parte você entrega pra ele também não ficar perdido. É o tal do problema do augúrio lá também, né? O problema da magia augúrio. Quem joga D&D aí sabe muito bem. Vamos prosseguir.